A paz do Senhor, gente. Bom, bora lá para mais um devocional com a graça de Deus. Espero que você já tenha feito a sua oração, tá? Inclusive, depois eu vou falar com vocês uma coisa sobre o propósito da oração. Aí vamos fazer juntos, mas depois. Bora para o nosso devocional. E hoje vamos meditar em Mateus 13, a parábola do semeador. Vou ler com vocês, tá bom? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se converta e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30 por 1. Bom, Jesus, ele começou a ensinar por parábolas. Logo depois da gente ter lido Mateus capítulo 11, lembra que a gente leu o devocional de ontem? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, logo após Jesus anunciar isso, o evangelho dele também tomou outro rumo. Jesus veio para os dele, mas os dele não o receberam. Os fariseus condenaram Jesus, tentaram prender Jesus e falaram mal de Jesus, né? Condenaram Jesus. Então Jesus parou de falar com aqueles. Agora ele começou a anunciar o evangelho a todos, aqueles pecadores simples que estavam ali ouvindo o que ele tinha para falar. Por isso que os discípulos perguntam assim para Jesus: Jesus, mas por que você está falando com eles por parábolas? Oi? E Jesus fala assim: olha, o que foi dado para vocês não foi dado para eles. Então,
esse discernimento, essa forma que vocês têm de conseguir entender o que eu digo, para eles não foi dado. Então eu preciso falar em parábolas. Hoje também a gente fala com uma linguagem muito simples, muito fácil, para que as pessoas consigam entender sobre o reino de Deus, entender o que é o reino de Deus e assim vir para Jesus. Depois que estão em Jesus, né, na igreja, lá, aí a gente fala termos técnicos da Bíblia, mas por enquanto não são necessários. A gente precisa levar o conhecimento de forma simples, de forma que todos consigam entender. E foi o que Jesus fez. Ele começou a falar por parábolas, por linguagem simples, usava situações do dia a dia para ensinar. E aí Jesus vai explicar sobre essa parábola que ele acabou de contar do semeador. Lena, por que será que Jesus usou essa parábola do semeador? Porque naquela época, a semeadura era como se fosse a vida dos judeus. Todos sabiam sobre semeadura. E ainda é provável que enquanto Jesus explicava para essa multidão, eles podiam ver homens semeando no campo, porque os judeus viviam da semeadura. Então, era uma ilustração do dia a dia daquele povo. Jesus usou a ilustração do dia a dia. Então, Jesus vai lá e vai explicar sobre o que era aquela parábola que ele acabou de contar. E na parábola, Jesus vai nos dizer o quê? Que uma semente caiu à beira do caminho. Então vieram as aves e a comeram. Uma semente, ela caiu aonde as pessoas pisavam, aonde as pessoas passavam, onde o solo era duro. E não pôde entrar para o solo. Então ela parou ali no solo, veio as aves do céu e comeu essa semente. A segunda semente, ela caiu em um solo pedregoso, onde não havia terra bastante. E logo nasceu porque não tinha terra. Mas, vindo o sol, ela queimou e se secou e morreu. Outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Hoje, lendo o meu livro, eu consegui entender muitas coisas sobre esse solo de antigamente. Depois eu vou ver se eu gravo um vídeo para vocês explicando um pouquinho mais sobre esses solos da semeadora. Mas não será nesse vídeo para não deixar o vídeo muito longo, tá bom? Então eu vou realmente resumir resumidamente. A última caiu em bom solo, cresceu e deu frutos. Então Jesus vai explicar isso e ele vai falar: quem tem ouvidos, ouça. Bom, a semente, ela é a mensagem do reino, a mensagem da cruz que a gente leva às pessoas. E o solo é comparado a cada coração que recebe essa semente. Lendo sobre o livro, né, sobre os solos, eu inclusive me vejo em um desses solos. Eu consegui me ver no solo, no penúltimo solo, que caiu entre os espinhos e os espinhos a sufocaram. Quando eu vim, né, quando eu voltei para Jesus, eu estava exatamente nesse solo. Eu estava tão preocupada com as coisas mundanas, com as coisas deste mundo, que os espinhos estavam me sufocando, né? Eu estava preocupada com riqueza, com prestígio, preocupada em crescer profissionalmente, em conquistar bens, em adquirir patrimônios. Então, meu coração estava tão distante, que eu não conseguia frutificar. Eu me vi como essa semente. Graças a Deus que o Senhor me chamou e tem me transformado e me libertado, porque nada melhor que as coisas do reino, buscar primeiro as coisas do reino. Então é sobre isso, não é sobre querer as riquezas deste mundo, querer as coisas dessa terra. Tudo isso é o que todos procuram, tanto que a Bíblia fala isso. Isso é o que os gentios procuram. Então a gente não deve procurar estas coisas, a gente deve procurar o reino de Deus. Então, Lena, eu não posso pedir para Jesus as coisas deste mundo? Não perde seu tempo pedindo coisas materiais para Jesus. Pede para ele coisas espirituais, que aí ele vai acrescentar na sua vida segundo a sua necessidade. Ele conhece a nossa necessidade. A gente precisa confiar que Jesus vai suprir a nossa necessidade conforme a vontade dele.
Então, quando eu entendi isso, o meu pensamento mudou. Eu parei de querer as coisas do mundo para querer as coisas do reino. E então eu me tornei a semente que caiu em bom solo, em solo fértil. E alguém foi usado como canal de bênção na minha vida. Então, alguém semeou a semente no meu coração. E a semente frutificou. Então, a gente precisa levar a mensagem do Senhor a todos os lugares, no meu trabalho, na faculdade, no jantar entre família, no almoço de família, com os meus amigos, na roda, né, ali dos amigos. Eu preciso levar essa mensagem. Ai, mas eu vou chegar lá e eu vou apresentar Jesus e eles não vão querer. Sim, porque a gente apresenta de forma errada. Se eu contar para vocês como foi que a sementinha foi plantada no meu coração, vocês não vão acreditar. Sério. Foi através do meu professor da aula, né, de cálculo que eu estava tendo. Eu falei para ele que eu tinha medo. Eu estava falando toda hora. Eu tenho medo de subir a ladeira, eu tenho medo de fazer uma curva, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Ele olhou assim para mim e falou: Helena, você é de alguma religião? Aí eu falei: sim, eu não estou frequentando a igreja, mas eu sou evangélica, né? Cresci no lar evangélico. Ele falou: então vou falar uma coisa para você. A partir de agora, você não vai mais colocar no seu vocabulário a palavra medo. Nós não somos mais escravos do medo. O Senhor Jesus nos chamou para a liberdade. Então, gente, aquilo entrou tão forte no meu coração, tão forte, que eu olhei assim e falei: meu Deus, é verdade. Então você precisa pedir para Jesus te usar, para que ele te use como canal de bênção na vida das pessoas. E ele vai colocar o momento certo, as palavras certas na sua boca. Você não precisa se preocupar com isso. No decorrer de uma conversa, você vai falar exatamente o que aquela pessoa precisa ouvir. E aí ela vai ouvir falar: nossa, era isso que eu precisava ouvir. Depois que Jesus falou ao meu coração, usou a vida do meu professor para falar comigo, ele ainda usou outra pessoa, que foi onde os meus olhos assim foram abertos de verdade. Eu falei: meu Deus, onde que eu estou? O que eu estou fazendo na minha vida? E eu voltei o meu coração verdadeiramente para ele. Então, gente, acreditem que a sua palavra, ela tem o poder de semear. Então acredita que onde você estiver, você tem o poder de estar semeando ali uma sementinha no coração daquela pessoa que está te ouvindo. E não precisa você se preocupar com o que vai dizer. Você precisa se colocar diante da presença de Deus em oração para que Ele possa ter liberdade de te usar. Liberdade de te usar onde você estiver, e as coisas vão acontecer assim. Você vai frutificar, vai ter bons frutos, vai ganhar mais pessoas para o reino dele, mas você que precisa tomar o seu lugar de estar em oração e pedir para ser usado por ele. Então não perca o seu tempo pedindo coisas materiais. Todas as vezes que você for entrar em oração, peça coisas espirituais e as coisas vão acontecer de forma extraordinária na sua vida. Então, a partir de hoje, quando você for orar agora, ao terminar esse devocional, você vai pedir para o Senhor Jesus para ser usado como canal de bênçãos, para curar outras pessoas, para transformar outras pessoas, para dar a essas pessoas um start de que elas precisam para conhecê-lo, tá bom? E é isso, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega todo o seu coração ao Senhor, deixa Ele dirigir toda a sua vida, que Ele vai fazer, Ele vai dirigir, Ele vai direcionar. E faça isso e não perca tempo com as coisas do mundo. Não perca tempo, porque Jesus, Ele quer que a gente leve a mensagem dEle. Ele quer que a gente semeie. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. As pessoas precisam muito ouvir. Deus sabe o quanto eu precisava sair daquele meu lugar, sabe? Sair daquele lugar de pesar, daquele lugar de inexistência, de somente, eu tô só coexistindo aqui nesse mundo. Jesus sabia disso e ele me encontrou através da vida de alguém. Então, que você seja essa vida para fazer essa ligação entre o coração que precisa e Jesus. Então é isso que você tem que pedir para o Espírito Santo e ele vai fazer, porque ele faz. E muitas e muitas e muitas pessoas estão, como eu estive um dia, eu tenho certeza. Então não se cale, não aceite ficar na sua comodidade do dia a dia.
Peça isso para Jesus e faça, porque é necessário. As pessoas estão morrendo do lado de fora. Eu fiquei 2 anos sem frequentar a igreja, 2 anos com muita raiva dos cristãos, com muita raiva das igrejas, sabe? Então, Jesus, ele me encontrou e eu acredito, eu agradeço a ele por não ter desistido de mim. Mas foi necessário uma pessoa, uma não, 2 pessoas chegarem para eu abrir os olhos de uma vez, sabe? Então, você precisa deixar que o Senhor te use para abrir os olhos de outras pessoas que estão aí fora clamando, precisando, necessitando, se afogando em problemas. Eles precisam entender que existe um Deus que pode livrá-los desse jugo, que pode livrá-los desse pesar. Amém? Então eu estou contando com você, Jesus está contando contigo. E amanhã te espero aqui para o próximo devocional. Não falte!